Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Hoje é dia 5 de agosto de 2021. Coincidência, hoje é dia do meu aniversário. Mas pode ficar tranquilo que eu gosto muito do dia do meu aniversário, mas não tem problema nenhum com ele, é um dia muito festivo de fato, né? Tem gente que fica meio preocupada, simplesmente que os anos vão passando, né? Hoje fazendo 44 anos e nada melhor do que comemorar falando do Senhor, né? Aquilo que eu mais gosto de fazer na minha vida, que é falar das coisas do Senhor. Bem-vindo ao devocional de hoje. E hoje o nosso tema é pertencemos a Ele. Nós estamos aí na maratona bíblica lendo Isaías e eu quero começar hoje, começar bem esse devocional, começar lendo o texto que eu vou estudar, ou que nós vamos estudar, ou que nós vamos conversar aqui nessa manhã de quinta-feira. O texto é Isaías 43:1, que diz assim: Mas agora diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Bom, Isaías, desde o capítulo 40, ele vem fazendo declarações absolutamente incríveis sobre algumas coisas muito especiais aqui no seu livro. Isaías, ele se concentra e ele, só para dar um exemplo, né, ele nesse capítulo 43 vai falar aquele texto, agindo eu, quem poderá impedir? Ou seja, Isaías, ele está fazendo profecias, está fazendo predições, ele está fazendo declarações absolutamente incríveis. Essas profecias, essas declarações, elas englobam predições futuras, ou seja, Isaías, ele é tão preciso, né, óbvio, cheio do Espírito Santo de Deus, ele é preciso nas suas declarações, ele chega a falar o nome do rei, do imperador que ia abençoar a nação de Israel, que é Ciro. Isso aconteceria anos depois. Então, Isaías faz predições futuras muito precisas. Isaías faz análises do passado impressionantes. Então, Isaías olha para o passado e consegue analisar o que aconteceu, né? Não é o que aconteceu que eu queria falar, o que ocasionou aquelas situações no passado. E Isaías faz revelações precisas da identidade de Deus. E é exatamente o que acontece nesses versículos que acabamos de ler. Isaías, como um cirurgião, ele é preciso ao falar de quem Deus é. Ele é preciso ao declarar quem Deus é. E ele faz 4 declarações aqui, e é sobre essas 4 declarações que eu quero conversar com você nessa manhã. Primeira declaração que ele faz aí: Deus criou todas as coisas e formou de maneira especial o seu povo. Deus, ele forma e cria todas as coisas. A Bíblia, ela é enfática nesse sentido. Gênesis 1:1 começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. A Bíblia é enfática nesse sentido. Aqui em Isaías mesmo, ele vai repetir essa verdade várias vezes. Tem um texto aqui em Isaías, eu agora não vou me lembrar, mas está num desses 2 capítulos que eu li hoje, que Isaías fala assim: Deus formou o universo e estendeu os céus. É uma declaração da criação de Deus impressionante. Mas só que aqui tem um detalhe. Ele fala Deus criou, mas ele fala também que Deus formou. Por quê? Porque Deus quer dar um aspecto pessoal para o seu povo. Por quê? Deus cria todas as coisas, mas o seu povo ele forma de maneira especial. O seu povo ele elege, ele prepara de maneira muito especial. Agora anota o que eu vou dizer para você, porque isso aqui é importante.
Deus, ele nos criou, ou seja, não somos fruto do acaso. Não somos frutos do acaso. Você e eu não somos o resultado de uma sopa de aminoácidos acontecidos há bilhões e bilhões de anos. Não. Deus nos formou com a sua mão amorosa. Deus nos formou com a sua mão poderosa. Então, a primeira coisa que nós queremos destacar nessa manhã é o fato de que Deus nos formou de forma especial. Segundo, Deus afirma aqui no versículo, ainda no versículo 1, na parte B, eu o resgatei. Deus é claro, eu o resgatei. Isso implica em duas coisas. Primeiro, éramos escravos e fomos comprados. Resgate é uma linguagem muito comum na Bíblia, especialmente nesse período aqui e também no Novo Testamento. Resgate fala exatamente de um escravo ou de um povo que foi comprado ou que teve a sua liberdade comprada. Então, quando Deus fala eu resgatei, ele está querendo dizer o seguinte, que nós éramos escravos e fomos comprados. Segunda coisa que implica quando Deus diz eu resgatei é que você é meu. E ele vai falar isso aqui. Ou seja, pertencemos a Deus. Quando a Bíblia diz pertencemos a Deus, isso tem uma magnitude, isso tem um poder que muitas vezes passa despercebido de nós mesmos. Olha só que interessante. A identidade, normalmente, a nossa identidade, ou a identidade de qualquer pessoa, é formada pelo que ela é. Então, eu sou homem, né? Hoje está meio fora de moda falar isso, né? Mas eu sou homem, heterossexual, casado, pai de um filho e etc e tal. Isso é parte da minha identidade, quem eu sou, da minha personalidade também, temperamento e etc e tal. Só que o que Deus quer fazer através do Evangelho é nos dar uma nova identidade. Uma identidade não baseada naquilo que eu faço, sou pai, marido, etc e tal, mas não baseado mais não baseado no que eu faço, mas baseado em quem ou de quem eu sou. E quando a Bíblia diz ele nos resgatou, ele está falando também de identidade. Nós agora pertencemos a Deus. Muito mais importante do quem eu sou é de quem eu sou. E hoje nós pertencemos a Deus. E isso é incrível, isso é maravilhoso. Em terceiro lugar, o cuidado de Deus na condução do seu povo. Olha o que o versículo 2 vai dizer. Texto conhecido, né? Quando atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Aqui tem duas coisas que eu queria destacar. Primeiro, lembra que eu falei que Isaías faz análise do passado e predições do futuro? Olha só, quando ele diz aqui atravessar águas e atravessar rios, provavelmente ele está se referindo ao Mar Vermelho, que o povo de Deus atravessou, e ele está se referindo ao Rio Jordão, que o povo de Deus também atravessou. Só que aqui está falando de andar sobre o fogo. Provavelmente Isaías está se referindo aos 3 homens que andaram na fornalha de fogo lá na Babilônia. Isso vai acontecer anos à frente. O que eu quero destacar aqui? É que Deus, ele é cuidadoso na condução do seu povo. Deus, ele não erra o caminho com o seu povo. Deus, ele não conduz o seu povo por caminhos que ele mesmo não tenha primeiro estabelecido, que ele mesmo não tenha primeiro demarcado. Então, preste atenção no que eu vou dizer agora. O povo amado é o povo guiado. O povo amado é o povo guiado. E esse texto, ele mostra isso de forma muito clara. 3 elementos que estão contidos nesse texto. Criação, o texto diz que Deus criou todas as coisas. Queda, porque ele fala eu resgatarei, ou eu o resgatei, mostrando que quem ele resgatou estava caído. Restauração, ele fala vocês agora são meus, e ele fala também de conclusão, de consumação. Por quê? Porque ele fala de um povo que vai vencer
todos os intempéries dessa terra. E aí, eu quero finalizar a nossa conversa de hoje, dentro dessa ideia, com o pensamento central do profeta. Quando Isaías escreve esse texto, o que está na mente de Isaías é o aspecto coletivo. Isaías, ele não trata do aspecto individual. Isso é muito importante na hora de você entender o texto, e principalmente na hora de você interpretar o texto. Porque quando ele diz aqui, quando você atravessar, ele não está dizendo para você, indivíduo, mas ele está dizendo para o seu povo, que é o contexto. Então, o aspecto coletivo do texto, ou o aspecto coletivo do profeta, é muito forte. Somos todos juntos o povo de Deus. Nota os aspectos. Somos todos juntos o povo de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que você, sozinho, no seu quarto, você não é o povo de Deus. O povo de Deus é quando nós estamos juntos. Somos todos juntos o povo de Deus. O povo de Deus não existe sozinho, não existe isolado. E eu quero destacar nessa conversa nossa toda aqui um inimigo comum, que eu tenho chamado de hermenêutica individual. A hermenêutica individual é aquela que interpreta a Bíblia apenas para mim mesmo, apenas para satisfazer os meus desejos e as minhas vontades. Só que essa hermenêutica individual, ela está matando a identidade do povo de Deus. Então, quando o nosso tema hoje é pertencemos a Ele, quando você faz uma interpretação individual, esse pertencemos passa a ser eu pertenço a Ele. Isso é verdade? Mas na linguagem bíblica, Deus prefere usar o povo. Nós pertencemos a Ele. E essa hermenêutica individual está matando de forma gradativa a identidade do povo de Deus. Nós estamos perdendo o desejo, o interesse, a vontade de sermos povo de Deus, de fazermos parte da família de Deus. E eu não estou falando da sua família, que ela é preciosa, e a sua família também é parte do povo de Deus. Mas eu estou falando da família de Deus, irmãos e irmãs espalhados por vários lugares, ou como o Novo Testamento gosta de dizer, né? Gregos e judeus, homens e mulheres, crianças e adultos, todos juntos fazendo parte do povo de Deus. Então, essa hermenêutica individual está matando o povo de Deus, ou matando a identidade do povo de Deus. Deus nos chamou para fazer parte do seu povo. Ainda que esse povo vai ter alguns problemas, né? Nós sabemos, mas Deus nos chamou para fazer parte do seu povo. Para finalizar, então, e nós orarmos aqui, eu quero deixar o desafio do Léo dessa quinta-feira, né? Qual é o desafio do Léo em cima aí do que nós conversamos nessa manhã? Bom, pense em 2 ações práticas que você pode fazer para o seu povo. Pense aí agora, pare aí, assim, né? Medita um pouco, né? E imagina aí 2 ações práticas que você pode fazer para o seu povo. Por exemplo, você pode ir lá no grupo da igreja, né? Pegar lá um número aleatório ou de alguém que você tem pouco contato. Você pode ligar para ele nessa manhã, você pode, nesse dia, né? Você pode conversar com ele, ver como ele está, orar com ele. Quem sabe você pode até suprir uma necessidade dele, uma necessidade financeira ou uma necessidade de um ombro amigo, de um colo. Essa é uma ação prática, mas pense em mais ações práticas, né? Como você pode servir melhor o seu povo, como você pode servir no ministério. Talvez essa manhã é a manhã de você voltar a servir, né? Você sair aí do quarto, né? Essa hermenêutica individual transformou o quarto em quase um novo santuário, né? Então, quase que um mantra falar assim, não, eu entrei para dentro do meu quarto, fechei a porta. E quem fala isso, fala como se isso fosse mais espiritual do que os outros, sendo que a Bíblia ensina exatamente o contrário. Essa história de deita na sua cama ou fecha a porta do seu quarto e ora é bênção, é bom demais. Mas
do ponto de vista da Bíblia inteira, isso tem muito pouco apreço. Quase não aparece essa história na Bíblia. Na Bíblia, Deus vai falar muito mais de um povo que cuida um do outro, que serve um ao outro, que ama um ao outro. Então, talvez essa manhã é manhã de você voltar a ações práticas pelo seu povo. Então, coloque a mão na massa aí, vamos trabalhar, vamos servir ao povo de Deus, porque nós pertencemos a Ele, pertencemos a Deus e pertencemos também ao seu povo. Não é isso, gente? Com o povo de Deus, então, vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí que falamos diante do Senhor? Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo, se você é que você está fazendo alguma coisa, e vamos juntos buscar a Deus em oração. Oremos. Pai de graça, Deus de amor, Senhor de misericórdia, nós te agradecemos nessa manhã. Eu, de forma especial, Pai, agradeço por mais um ano de vida que o Senhor me deu, por completar, Senhor Deus, mais um ano dessa carreira maravilhosa, essa oportunidade que o Senhor me deu de servir ao Senhor, de servir ao teu povo. Te agradeço por esses 44 anos e peço que o Senhor abençoe os meus próximos anos, que eles sejam, Senhor Deus, marcados por andar na tua presença. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão comigo nessa manhã. Muitos, Pai, estão buscando uma resposta, estão buscando, Senhor Deus, uma direção, estão buscando, Senhor Deus, entender os propósitos e os planos do Senhor. E eu peço que o Senhor, através dessa palavra que nós falamos aqui nessa manhã, o Senhor possa direcioná-los, assim como o texto nos ajuda a entender que o povo amado é o povo guiado, que o Senhor possa guiar o seu povo, que o Senhor possa guiar os seus filhos, que o Senhor possa guiar essa grande nação, esse grande povo, essa grande família que é o povo do Senhor, em direção, meu Pai, aos teus propósitos, aos seus planos. Sabemos, Pai, que o Senhor não nos leva por caminhos tortos, o Senhor não nos leva por caminhos estranhos, mas o Senhor conduz o seu povo, Pai, de forma maravilhosa, através da direção da tua palavra, do teu Santo Espírito, e também, Senhor Deus, através do sacrifício do teu Filho naquela cruz. Eu oro por cada um dos meus irmãos, para que nós possamos, meu Deus, servir uns aos outros, amar uns aos outros, usar todos os nossos dons e talentos a serviço, Senhor Deus, do teu povo, da tua família. Eu oro pedindo que o Senhor alcance com a tua graça e com a tua misericórdia cada um dos meus irmãos nessa manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, povo querido? Então é isso, nós vamos ficando por aqui, deixando para vocês aí, então, um grande abraço, que Deus abençoe e uma ótima quinta-feira para todos nós.